Aleluia. Obrigado, queridos. Obrigado. Pode sentar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ops. Algum tá ligado. Pronto. Vai resolver aí. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz de Deus não nos vêm por jejum. A graça e a paz de Deus não nos vêm por vigília. Tudo isso é importante, é maravilhoso e necessário. O que é que está vendo aqui? Ainda tem um sonzinho aí. Amém. Pronto. A graça e a paz de Deus não nos vêm por muita oração ou por vir para o culto. Tudo isso é absolutamente necessário e você tem que seguir assim. Se Jesus fez vigília, por que você não faz? Não é verdade? Se Jesus orava, você também deve orar. Se Jesus congregava, você também deve congregar. Mas a graça e a paz de Deus, ela não nos vem assim. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus. Quanto maior o conhecimento de Deus, maior paz você tem no seu coração. Isso quer dizer que quando você está preocupado, você só evidencia a sua ignorância quanto ao reino de Deus, quanto a Deus. É o conhecimento de Deus que faz com que a paz que excede todo entendimento se manifeste no seu viver. Amém, queridos? Então, a graça e a paz de Deus, ela se manifesta, acontece quando o conhecimento de Deus é buscado. Quando o conhecimento da palavra de Deus é buscado. É por isso que nesta igreja nós priorizamos a palavra. O louvor é importante, sem dúvida, é necessário, sem dúvida. O louvor é absolutamente necessário, sem a menor dúvida. Mas a palavra é o que há de mais importante no culto. Porque no louvor você ministra a Deus, na palavra Deus ministra a você. É por isso. Amém? É na palavra que Deus se revela. E sempre, amados, a palavra de Deus vai resolver qualquer coisa, se for recebida. A palavra de Deus resolve, e a palavra de Deus traz solução para qualquer coisa, desde que você a receba. Se você apenas acha bom, maravilhoso, eita, rapaz, pensa numa bênção, mas você não interioriza a palavra de Deus, ela não vai atuar na sua vida. Uma vez o Senhor me disse que a palavra de Deus resolvia tudo. Aí, imediatamente, no meu pensamento, já fui logo dizendo, e por que que, como Deus sabe tudo que a gente pensa antes de falar, então ele já foi arrematando. Onde ela não resolve é porque ela não foi recebida. E muitas vezes ela não é recebida, porque muitas vezes nós queremos escolher quem é que vai trazer a palavra para nós. Então, se for o irmão Zé, eita glória, aleluia, vai ser bênção. Mas se for aquele irmão que fala muito suave, né? Aquele irmão que bota todo mundo para dormir, aquele irmão assim, tá? Rapaz, tem outro culto não, vamos para outro lugar. Aí não é mais carne, querido, isso é carniça. Porque você está escolhendo quem é que vai trazer a palavra. Você deve receber a palavra de Deus, independente de quem está aqui. Eu vou dizer de novo, você deve receber a palavra de Deus, independente de quem está ministrando. Olha, o pastor viajou, o outro pastor viajou, o irmão viajou. Quem é que está pregando lá? Eu não sei, eu acho que é uma irmãzinha que tem. Irmãos, olha, eu não vou não. Não tem isso não, meu irmão. Tem isso não. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer outra pessoa nessa igreja. Então, independente do que for e de quem for, você tem que priorizar a palavra de Deus. Isso vai trazer graça e paz para a sua vida. Isso vai aumentar a paz de Deus no seu coração. Todas as vezes que você menospreza a palavra de Deus por causa de quem está na frente, você está menosprezando o próprio Deus. Por quê? Porque é impossível separar Deus da sua palavra. Vou dizer de novo, é impossível separar Deus da sua palavra. Amém, queridos? E há uma outra coisa também importante, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Então, a fé não é aumentada pela oração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas aí a pessoa passa o dia inteirinho, a semana toda, ouvindo CNN, Globo, G1, Bandeirante, Record, menos a palavra. Não quero que ninguém levante a mão. Mas é só para perguntar aqui a você, não, por favor, não levante a mão. Quem aqui ouviu, assistiu a live que nós fizemos essa semana com a Sheila? Ai, pastor, mas é porque era numa quarta-feira de noite, minha internet estava ruim e eu não pude estar. Pois bem, a gente pegou aquela live e colocamos inteirinha no canal da igreja no Telegram. Quem ouviu? A fé vem pelo ouvir. Se você não ouve a palavra de Deus, a fé não vai aumentar não, meu irmão. Por mais que você queira. Mas pastor, é porque eu comecei até a ouvir, sabe? Mas aí é a mesma coisa que eu já sei, eu já ouvi tanto, o senhor já falou, a Rossana falou, os irmãos já falaram e tal. É a mesma coisa, querido, você almoçou antes de ontem, você almoçou ontem, você almoçou hoje, vai almoçar amanhã. A palavra de Deus é alimento para o seu espírito. Se você não priorizar a palavra de Deus, na primeira rasteira que o diabo der, tu vai. Eu não ia falar isso, não. Mas se você não priorizar a palavra de Deus na sua vida, você não desfrutará do que ela tem e do que Deus já te deu. A prioridade absoluta. Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu vou insistir. Eu vou falar. Eu vou ficar ali. Olha, eu vou ser chato. Eu sei que o Joshua trouxe até uma revelação, né? Do crente ao ateu, ninguém suporta o chato. Pois eu vou ser chato. Até que você esteja priorizando a palavra na sua vida. Como é que eu vou saber que você está priorizando a palavra na sua vida? Pela sua vida. Porque onde a palavra de Deus chega, ela melhora. Onde a palavra de Deus é recebida, muda o rosto. Onde a palavra de Deus é recebida, os problemas vêm, as situações adversas vêm, o problema grande vem, mas você está lá com um sorriso no rosto. E não é hipocrisia, é porque é firmado na palavra que recebeu. Então eu vou insistir com isso. E eu vou falar para os ministros insistirem com isso. Todos os dias, meu irmão, esteja meditando na palavra, não é apenas lendo, é meditando. Ô pastor, como é que se medita? Quando você está preocupado, escuta bem, a preocupação é um alto grau de meditação no problema, mas é. O tempo todo pensando no problema, é isso. Meu irmão, escuta bem, medite, priorize a meditação na palavra e a depressão vai passar tão longe que você nem vê. Eu vou dizer de novo, priorize a meditação na palavra e a depressão vai passar tão longe que você nem vê. Por quê? Porque a mente está cheia de quê? Palavra. Está ouvindo? Palavra. Está recebendo? Palavra. Quando é que ele vai ter pensamentos negativos? Quando? Nunca. Porque prioriza a palavra. Estão entendendo até aqui? Quando você coloca na sua boca a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, só vai sair da sua boca palavra de Deus. Então, o que é que tem acontecido? O que é que você tem ouvido? Morreu um bocado de gente, contaminou um monte de gente, os hospitais estão cheios, tem gente falido, tem gente desempregado, na minha família morreu, no vizinho morreu, não sei quem lá está no hospital, morre, mas não morre. Mas aí quando você está cheio da palavra, o que é que você abre a boca, o que é que você vai falar? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Estão entendendo isso? Quando você prioriza a palavra, você vai se acostumar com seu queridinho de papai. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma verdade, deixa eu te dizer isso. Deus tem milhões de filhos, mas Ele me trata tão bem que parece até que eu sou filho único. Ele me chalera tanto, sabe o que é chalerar, né? De um jeito que parece que eu sou filho único.
Mas eu vejo isso quando eu medito na palavra. Quando eu não medito, eu não vejo isso. Embora o Pai continue cuidando. Vocês estão me entendendo até aqui? Não é que Deus vai simplesmente ficar esperando você estar meditando na palavra para te abençoar. Não, Ele já te abençoou, independente do que for. Mas para que haja manifestação dessa bênção de Deus, você precisa fazer alguma coisa. O quê? Se alinhar com a palavra de Deus. A oração é importante, sem a menor dúvida. Há várias pessoas aqui que consideram o nosso culto de terça o culto mais importante da igreja. E eu concordo no fato de que é um culto onde você vem para orar. É bênção. Mas, meu irmão, nada é mais poderoso do que a palavra de Deus em ação na sua vida e na minha vida. Encha-se da palavra. Medite na palavra. Sabe, quando Josué estava às portas da terra prometida, ele estava para baixo. Ele não estava bem. Moisés tinha morrido e ele não estava bem. Como é que o senhor sabe que ele não estava bem? Porque Deus não ia simplesmente repetir uma coisa várias vezes apenas para encher linguiça. Deus disse várias vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Isso quer dizer o quê? Que ele estava se sentindo fraco e tímido. Ele não estava se sentindo o top. Aí Deus diz: ei, Moisés morreu, mas você levanta, que é você que vai levar esse povo para a terra prometida. Aí, entre várias instruções, Deus disse o seguinte: Deus diz assim: olha, ei, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, ou seja, para praticar. Então, farás prosperar o teu caminho. A prosperidade de Josué estava diretamente condicionada ao que ele falava e ao que ele pensava. Por que é que tu acha que só contigo é diferente? Não, é a mesma coisa. Não espere a tristeza chegar para meditar na palavra. Medite antes, e quando a tristeza chegar, vai te encontrar rindo. Eu vou dizer isso de novo. Não espere a tristeza chegar para meditar na palavra. Medite antes, e quando a tristeza chegar, vai te encontrar rindo. Vai te encontrar dando gargalhadas. Estão entendendo isso, gente? Medita, meu irmão. Pastor, como é que o senhor sabe que eu não estou meditando? Porque ele está mandando eu falar. Se está mandando eu falar, é porque tu não está meditando. Ah, eu estou. Não está sendo suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção nisso. Em 3 João, no versículo 2, diz assim: amado, desejo, ou oro, ou faço votos, que prosperes em todas as áreas, ou em todas as coisas. O Senhor te acrescente, Fran, cada vez mais, a você e sua família. Sabe, aí ele diz assim: e que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. O que é alma? Mente, intelecto, emoções, vontade. Ninguém é mais próspero do que a própria alma. É na alma que você define. Ei, escuta, é na alma que você define o nível de prosperidade que você vai viver. Quanto mais eu meditar na palavra de Deus, maior prosperidade virá na minha vida. Por quê? Porque eu não vou começar o domingo dizendo: ih, rapaz, está complicado. Esse ramo que eu entrei está ruim. Ó, todo mundo fala. Não. Quando eu medito na palavra, eu entro no domingo dizendo: eu sei quem sou. Quer saber? Essa semana vai ser cliente em banda de lata, vindo de todo lugar me procurando. Vai chegar cliente, essa semana vai chegar dinheiro, essa semana eu vou pagar todas as minhas contas pagas e vai ter muito dinheiro sobrando. Essa semana haverá crescimento na minha vida, essa semana vão procurar os meus serviços de onde for e vão me pagar bem. Essa semana eu vou comer o melhor desta terra. É isso que acontece quando você medita. Quem medita na palavra não precisa de ninguém para levantar ele. Ah, eu vou dizer isso de novo. Quem medita na palavra não precisa de ninguém para levantá-lo. Ai, meu Deus do céu, eu estou aqui para baixo, eu estou aqui triste. E a Lúcia passou por mim, nem falou direito comigo. Nossa, Lúcia, já pensasse? Meu Deus do céu.
O Mauro passou por mim, não disse um ar. Ele me viu triste, meu Deus do céu. E o Fábio só tocando lá e nem olha para mim. Isso é o sinal de alguém que menospreza a palavra de Deus. Isso é evidência. Quando você medita na palavra de Deus, pode passar por você, pisar no seu pé. Pode, rapaz, não falou, não interessa. A palavra que você recebe te levanta por dentro. Eu vou dizer de novo, a palavra que você recebe te levanta por dentro. Estamos muito felizes. Fábio e Lucelena de volta. Vocês dois, eles estiveram vivendo bem na zona de combate. Combateram um bom combate, só não acabaram a carreira, mas guardaram a fé. E hoje está aí os dois, mostrando que quem permanece e persevera naquilo que Deus lhes deu, a vitória se manifesta. Muito feliz por vocês estarem aqui, queridos, muito feliz. Sejam muito bem-vindos de volta. Agora a gente vai trabalhar, tá? Certo? Depois a gente, conversa. Então, aleluia, vamos lá. Deus me deu essa mensagem, esse tema dessa mensagem para ministrar hoje. Ele me deu pela manhã e eu disse, e à noite? Ele disse, vai ser o mesmo tema. A mesma mensagem. Ele disse, não é a mesma mensagem, é o mesmo tema. Só que a mensagem é diferente. Abre, por favor, em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22. Rapaz, eu estou numa expectativa tão grande do que vai acontecer em nossa igreja daqui até o final do ano. Já começou, na verdade já começou a acontecer, sabe? Já começou. Mas vocês vão ver coisas muito maiores. Vai acontecer, irmãos, situações aqui nessa igreja que nunca aconteceu antes nessa igreja. E vai acontecer coisas na sua vida que nunca aconteceram na sua família. Aqui para o final do ano. Daqui para o final do ano. Vou dizer de novo, daqui para o final do ano. Coisas que não aconteceram nunca nem na sua família, por gerações, vai acontecer com você. O Senhor mandou falar isso. Eu estou sendo moleque de recado, para transmitir o recado. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 22 diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz prejuízo, não traz dor. Traduzindo, não tem efeito colateral. Tema da mensagem, a bênção que enriquece. Essa é a mensagem que nós vamos trazer hoje. A bênção que enriquece. Em Efésios capítulo 1, abre lá, Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Percebe que a bênção não corre atrás de nós. A bênção já nos alcançou. Ou seja, a bênção não está indo atrás de você. A bênção já te alcançou. Hoje você é a bênção. Então, fomos abençoados para abençoar. Mas como eu falei de manhã, vou repetir hoje. Nós fomos abençoados por causa da obediência de Jesus. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Consequentemente, nós fomos abençoados porque fomos incluídos em Cristo. É por isso que perguntar a uma pessoa, a um crente, a um cristão, a alguém que nasceu de novo, perguntar a ele se está tudo bem, é apenas uma pergunta por educação. Por quê? Porque ele sempre está bem. Porque quem está em Cristo sempre está bem.
Não por merecimento, não por justiça própria, não, mas pelo resultado da obediência de Cristo. Então, como estamos inseridos nele, nós herdamos as bênçãos decorrentes da obediência dele. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela se manifesta trazido por obediência. É a obediência que faz que haja manifestação da bênção de Deus. Deixa eu falar agora, dar uma explicaçãozinha do que é a manifestação. Vamos lá, Júlia. Por favor, fica de pé, Júlia. Vem aqui para frente, bem aqui, de frente para a igreja. Isso, de frente para a igreja. Essa garota linda aqui, tecladista excelente. Amém. Mais para cá, Júlia, ele está mandando você vir mais para cá, que é para aparecer na câmera, isso. Pronto. Júlia, por gentileza, diga seu nome completo. Pronto. Júlia Cristina Carvalho Ferreira. Como é o nome do seu pai, Júlia? E da sua mãe? Há quanto tempo você toca teclado? 3 anos. Ok, Júlia, pode sentar. Obrigado. Júlia estava presente desde o início do culto. Na verdade, antes do início do culto, ela estava presente, não estava? Mas só agora ela se manifestou. Eu dei a oportunidade para ela se manifestar. Assim é a bênção na nossa vida. Ela está em nós, desde o momento que a gente nasceu de novo. Mas a manifestação desta bênção na sua vida, é necessário você fazer alguma coisa. Deixa eu trazer um exemplo que eu trouxe hoje de manhã, ainda para dar uma explicação nisso. Eu usei um exemplo hoje de manhã com o Edivan, e hoje eu vou ser com o Elson. Vamos supor que eu diga, Elson, vamos lá em casa, a gente comer uma picanha. Nossa, na chapa. Uau, coisa do céu, né? Oxi, né? Leve sua namorada, leve seu menino, tá bom? Eu acredito que todo mundo sabe aqui que eu estou morando em Águas Lindas. Águas Lindas, ela era uma antes de eu chegar lá. Quando eu cheguei, se tornou Terra Santa, porque eu estou lá, né? Licença. Pastor, o senhor não está se achando, não? Não me acho, sou. Dá licença. Então, aí o Elson diz, beleza, pastor, que hora? Aí a gente marca o dia, a hora, e o Elson, beleza, pastor, estou lá. Para poder ir para Águas Lindas, você tem que pegar 0,70. É ou não é? Mas o Elson não pega 0,70, ele pega 0,40. Vai chegar? Ué, mas a picanha está lá. Quentinha, na chapa, esperando por ele. É algo que eu prometi a ele. Olha, vem que vai ter picanha. Mas ele não pega 0,70, ele pega 0,40. Por que não pode comer a picanha, então? Porque não vai chegar. Aí ele chega lá e volta para isso. Mas olha só o que é que o pastor faz com a gente. Cadê a casa dele? Ô, pastor, mas isso é ridículo. Pois é, meu irmão. É exatamente assim que muitas vezes nós nos comportamos. A gente não obedece a palavra, a gente não prioriza a palavra e queremos desfrutar do que a palavra diz que é nosso. Não se trata de merecer, porque a bênção de Deus é dada por graça. Amém? Mas se trata, escuta bem, se trata de você vivenciar a palavra na sua vida, para que seja possível a manifestação, o exemplo que eu dei com a menina, a manifestação da prosperidade na sua vida está condicionada, você é próspero? Com certeza, mas ela está condicionada à meditação constante da palavra, senão não tem prosperidade, ainda que você seja próspero. Está todo mundo entendendo? Essa é a diferença. Muitas vezes eu noto que algumas pessoas dizem, pastor, mas isso aí eu não mereço. Eu digo, e quem merece? Ninguém merece. Mas ele foi com a cara da gente e decidiu nos abençoar. E aí? Não é por merecimento, é por graça. Só que para que isso ocorra, é necessária obediência. Vou dar o mesmo exemplo, hoje de manhã. Havia um general sírio chamado Naaman, um homem de guerra, extremamente inteligente,
estrategista. Através dele, a Síria tinha vencido várias batalhas. Só tinha um pequeno problema. O homem era leproso. Aí não era pequeno, era grande, né? Ser leproso é um grande problema. E uma empregada da casa dele disse para a esposa dele, disse, olha, se ele estivesse diante do profeta que está em Israel, ele seria curado. Aí ela, sério? Seria completamente curado. Aí ela vai e diz para o marido, ei, olha, ela disse que você seria curado. Aí ele foi falar com o rei. Aí quando ele foi falar com o rei, disse, olha, ela falou e tal, que seria curado. Então eu vou mandar uma carta aqui para o rei de Israel, você vai lá, e aí vai estar tudo certo, que o rei vai resolver essa questão rapidinho para tu. Aí o rei de Israel, chegou lá no rei de Israel, o rei de Israel disse, rapaz, esse cara está querendo guerra. Esse cara está querendo guerra, está querendo briga. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Eu lá curo ninguém? Aí o profeta disse, por que você ficou chateado, rapaz? Manda ele lá para mim, manda ele lá para casa, manda ele lá em casa. Aí lá vem Naamã com seu séquito todo, né? Chega lá diante da casa de Eliseu. Aí Eliseu nem saiu de casa. Mandou o servo, o empregado, chega lá fora. Aí disse, seu Naamã, homem Geazi, eu sou servo do Eliseu, eu sou empregado dele, e ele está aí, mas ele mandou dizer que o senhor mergulhasse 7 vezes no Jordão. Gente, o homem era um general, um homem um cabo importante. Como é que o cara manda um empregado lá para resolver a questão tão importante que valia a vida dele? Ele se sentiu o quê? Desonrado. Ele não se sentiu honrado. E do alto da sua soberba e arrogância, porque para a soberba e arrogância o diabo sempre encontra razões, sempre. Do alto da sua soberba e da sua arrogância, vou não. Eu não vou não. Mas que coisa, eu pensei que ele ia descer, ia levantar as mãos, e impor as mãos sobre mim, e aí eu ficaria curado. E outra, como é que ele manda eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, sujo daquele jeito? E era mesmo, Rio Jordão era sujo pra caramba. Abana e Farpá, que são os rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel? Se fosse pelo menos mandar numa água limpa, mas numa água suja daquela? Vamos analisar? Se você olhar do ponto de vista lógico, ele tinha razão. Primeiro, hora que ele era o general, não merecia ser recebido desse jeito. Tá bom? Segundo, realmente o Rio Jordão era sujo mesmo. Ele não estava errado, não, era verdade. Não tinha aquela água cristalina. Não. E os rios de Damasco eram melhores mesmo. Menores, mas melhores. Isso é a lógica. O detalhe é porque Deus não trabalha com lógica. Não a humana. As coisas de Deus dificilmente são lógicas. A lógica é nossa. Deus não. Aí, quando a pessoa está com raiva, o cérebro fica embotado, ele fica meio idiota. Todo mundo sabe disso. Ou você não sabia? Quando o cara está com raiva, ele fica meio idiota, ele não pensa. Ele não raciocina. É por isso, deixa eu trazer uma coisinha para vocês aqui. Presta bem atenção nisso. Escuta. Quando tiver com raiva, não fale. Não tome decisões. Não faça nada. Você pode dizer isso a 4 pessoas ao seu redor. Quando tiver com raiva, não fale, não tome decisões, não faça nada. Eu disse 4 pessoas ao seu redor. Vai lá, procura aí, vamos. Se você ficar com raiva do diabo é uma coisa, agora com raiva de alguém ou de circunstância é problema para você. Então quando vê aquela pessoa calada na dela, não mexe não. Ela não quer ser perturbada para não pecar. Deixa ela quieta, a raiva vai passar e aí você vai poder pensar com clareza. Amém?
Pronto, parou, pode parar a conversa. Agora já começou agora a conversa, né? Naquele dia que tu estava com raiva. Deus falando. Não, para aí, preste atenção. Aí chega o empregado que não estava com raiva e, posso falar, capitão? General, tal. Fala. Olha só, se o profeta te pedisse uma coisa muito difícil, você não faria? O que custa 7 vezes no Jordão? Se sair sujo, toma um banho depois. Resolvido. Sabedoria. Quando cabe sábio, sempre acrescenta. Aí lá vai, foi lá para o Jordão, desceu do cavalo, entrou no Jordão, no rio sujo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, ainda estava com a lepra. 7, a lepra foi embora. A pergunta de múltipla escolha. Quem curou Naamã realmente? Foi Eliseu? Foi o rio Jordão? Ou foi a obediência dele? A cura já tinha sido concedida a Naamã, no momento em que Eliseu mostrou para ele como manifestar essa cura. Mas só poderia acontecer se houvesse obediência. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E ali não é rico da graça de Deus, quem assistiu a live sabe disso. Ali não é rico da graça de Deus, não é rico de grana mesmo, bufunfa, dinheirão. Amém? É rico mesmo, para valer. Ô pastor, mas olha, eu não quero dizer nada para o senhor não, mas eu vou te falar uma verdade, pastor. A minha conta bancária não está dizendo que eu sou rico. A minha carteira não diz que eu sou rico. E se o senhor soubesse os boletos que tem lá em casa para pagar atrasado, aí nem o senhor diz que eu sou rico. Mas não importa o que eu digo, não importa o que a sua conta bancária diz, não importa o que a sua carteira diz. Importa o que a palavra de Deus diz. A Bíblia chama você de rico. Então você é rico. Vou repetir isso, porque eu acho que nem todo mundo entendeu. A Bíblia diz que você é rico. Então você é rico, porque a palavra de Deus não mente. Fala a verdade. É rico. Mas, meu irmão, rico abençoa. Rico planta. Ou eu creio, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente me darão. Amém. Mas antes disso, tem uma palavrinha de três letras, dai. Só haverá a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosamente vão te dar quando você der. Quando você plantar. Ou melhor, quando você obedecer. A Bíblia diz que você deve plantar sempre. Toda palavra diz plante, semeia, planta, semeia. Mas passa o tempo e você não planta. E esperando, um dia vai chegar a semente. Meu irmão, por favor, preste atenção. Preste atenção. Um dia vai chegar a semente. Querido, escuta, Deus só dá semente ao que semeia. Se não semeia, não tem semente. Se come a semente, não vai vir mais. Está todo mundo entendendo isso? Obediência. Mas pastor, recebi um valor aqui agora, mas não vai dar para pagar as contas. Não vai dar para pagar nada. Está aqui. O que é que eu faço? Planta. Por quê? Porque é semente. Porque se fosse colheita, era abundância. Se não está sendo abundante, é porque é semente. Planta. Obediência. Se não há obediência, não existe bênção. Não existe bênção manifesta, ainda que você já foi abençoado. A Bíblia diz, quem aqui já nasceu de novo? Faz assim, ó. Isso, você foi abençoado.
A Bíblia diz que você foi. Mas se você não obedecer, não vai haver manifestação. E você vai engrossar aquela fila de crentes que está indo para o céu e detestando a viagem. Ele não vê a hora de Jesus voltar. Mas não é Jesus voltar, é ele sair. Aí chega no céu. Cheguei. Eu não aguentava mais, misericórdia. Ainda bem que Jesus voltou. Vocês já notaram, irmãos, que quantas promessas está escrito assim na palavra de Deus? Ao que vencer, lhe darei isso. Ao que vencer, farei isso. Ao que vencer. Vocês já notaram isso? Meu irmão, o Senhor te acrescente cada vez mais na sua vida e da sua família, querido. Recebe isso. Por que ele diz ao que vencer? É porque vai ter gente lá que não venceu. É que vai ter gente lá que se apegou à salvação e por isso está no céu. Glória a Deus. Ainda bem, né? Pelo menos isso, não foi para o inferno. Mas é só até aí. Não. Deus não quer apenas que você desfrute do céu um dia quando Ele voltar. Deus quer que você desfrute do céu aqui na terra, como um grande ensaio para o que vai ocorrer lá. Deus quer isso. Mas isso só será se houver obediência. A bênção que enriquece é a bênção da obediência. É quando você escolhe obedecer. Uma certa vez, Deus disse para Jesus, pediu o barco de Pedro emprestado, subiu no barco. Ele subiu no barco e pregou no barco de Pedro emprestado. Então, como Jesus não fica devendo nada a ninguém, terminou a pregação, o povo saiu, e aí Jesus fechou a igreja. Fechou a igreja, pastor, é na Bíblia Dawsônica, a versão Johnson Dawson, tá bom? Não está na outra não, é nessa aí. Aí diz, Pedrão, vai para o Mar Alto. Certo, você vai para o Mar Alto e jogue a rede. Aí diz, Senhor, a gente passou a noite toda jogando essa rede. E detalhe, eu sou pescador, sabe? Eu sou profissional. Você não é não, você é carpinteiro. Ele poderia ter dito, poderia. Eu sou profissional. O senhor me desculpa, mas eu não vou não, que eu estou muito cansado, tenho que lavar essa rede para poder amanhã, mais tarde, a gente lançar de novo, tá? Ele poderia ter dito isso, mas ele fez diferente. Ele disse, olha, a gente não pegou nenhum peixe, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Ei, sob, embaixo, sob a tua palavra, ou seja, vou te obedecer. Aí ele vai jogar rede. Foi tanto, mas tanto peixe, que tiveram que chamar outros barcos, porque eles iam afundar, de tanto peixe que chegou. Foi Jesus? Não. Foi a obediência a uma palavra. E se evidenciou que Pedro tinha uma mente pequena. Pastor, tinha uma mente pequena? Tinha. O Senhor te acrescente, meu irmão, cada vez mais a você e a sua família. Se evidenciou, por quê? Rede pequena. A rede era pequena. Por isso que ele só pescava pouco. A mente dele não era uma mente próspera. Mas por ele obedecer, ainda que a mente não fosse próspera, mas por ele obedecer, veio o resultado. Você está obedecendo? Você está sendo fiel nos seus dízimos e suas ofertas? Senhor. E é para falar isso? Então tá, lá vamos nós. Você está sendo fiel, meu irmão? Pastor, eu dou sim meu dízimo de vez em quando. Isso não é fidelidade. Fidelidade é sempre. Calma, não fica perguntando a teu marido. Irmãos, é fidelidade. Fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas se você não for fiel nos dízimos e nas ofertas, você é próspero? Sim. Você é rico? Sim. Haverá manifestação? Não. Ainda que seja. Porque a Bíblia diz que você tem que fazer isso.
Ah, pastor, mas olha, eu estava ouvindo uma pregação de um ministro e ele disse que não devemos entregar dízimo assim na igreja e tal. Meu irmão, para desobedecer a Deus, o diabo sempre vai achar razão. Meu irmão, o Senhor te acrescente cada vez mais, a você e sua família. Recebe isso. Ei, recebe isso, amém, queridos? Eu não estou falando por educação, não, estou falando pelo Espírito. O diabo sempre encontrará razões, até bíblicas, tirando de contexto, para você desobedecer a Deus. Para desobedecer. Está com raiva, está chateado, está passando provação. O que é que a Bíblia diz? Se alegre. Não é o que a Bíblia diz? Se alegra. Não. Vou ligar para o pastor para desabafar. Vou ligar para aquela irmã para desabafar. Mas a Bíblia não manda você desabafar, manda você se alegrar. Então obedece. Obediência traz bênçãos. Desobediência te coloca debaixo da maldição. A bênção que vem sobre nós, escute bem, a bênção que vem sobre nós se manifesta na nossa obediência. Quanto mais você obedece, o Senhor te acrescenta cada vez mais, Cris. Quanto mais você obedece, a bênção de Deus vai te acrescentando. Nós somos abençoados por causa da obediência de Cristo. Mas Deus quer que você desfrute disso. Por isso tem a obediência. E de novo, como eu disse de manhã, vou repetir. Deixa eu te dizer, presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso. Não é que Deus fica lá, eu só vou abençoar ele depois que eu ver ele falando a palavra. Senão, não abençoo. Vai, fala. Não, irmão, Deus não fica assim não. Deus já derramou, está aí. Agora os anjos só vão atuar se você falar a palavra. Senão, não vai não. Mas como é que eu vou falar a palavra se eu não ouço a palavra o suficiente? Como é que eu vou falar a palavra se o que eu ouço é coronavírus, morreu, no hospital e tal? Só ouço isso, mais nada. Ô pastor, mas é a verdade, às vezes nem é, tá? Mas querido, se for verdade ou não, a tua verdade é a que está na palavra. O crente não vive pelo que vê. A realidade do crente, escuta bem, a realidade do crente é o que ele não vê com os olhos físicos. É o que ele crê por dentro. Mas só crê por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra. Simples assim. Amém? Vamos então para... Pronto, isso aí foi a introdução. Agora vamos começar a mensagem. Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Veja só o que a palavra de Deus diz. O Senhor te acrescente, minha irmã, a você e a sua família, em nome de Jesus. Todas as contas pagas, muito dinheiro sobrando. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Meu Deus, é 1. Isso mesmo. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Pronto. Abrão obedeceu. Agora imagine o seguinte diálogo. Abrão tinha 75 anos nesse tempo aqui. Sara tinha 65. Abrão podia dizer: rapaz, eu já estou velho. Eu já estou cansado. Eu já estou aposentado. Minha velha também está aposentada. Então, quer saber? Eu vou lá sair. E detalhe, Deus nem disse para onde. Era só para sair. E Deus não disse para onde. Uai, agora imagina a seguinte situação. Abrão e Sarai, era Sarai, o nome dela era Sarai nesse tempo. Aí, Abrão chega para Sarai e diz: Sarai, é o seguinte, Deus disse, quem? Deus. Aham.
Abraão não tinha Deus habitando dentro dele. Não tinha um grupo de louvor, não tinha uma igreja e não tinha Bíblia. A palavra do Senhor já existia, porque a palavra do Senhor sempre já existiu, mas a Bíblia não tinha não. Aí Abraão chega para Sarai, olha só, a loucura. Deus me disse, quem? Deus. Deus me disse que era para a gente sair daqui. Sair da onde? Daqui. E para onde que a gente vai? Ele não disse. Como assim? A gente vai simplesmente sair sem eira nem beira, sem lenço, sem documento? Aí chega o motorista do caminhão. Pastor, tinha caminhão nessa época, na Bíblia da Alçônica tinha. Aí, motorista do caminhão, bota as coisas. Pronto, senhor Abraão, onde é que a gente vai? Onde é que o senhor nem mandou o localizador, mas só dizer que a gente vai e tal. Aí é que tá, a gente vai. Para onde? Não sei. Mas como é que a gente vai? Giro da venta, simbora. Onde apontar, vai. Irmãos, é sério? Não é loucura? Vai, pode dizer a verdade. Irmãos, isso contraria toda a lógica humana que a gente conhece. Mas Abraão decidiu obedecer. Quando você vai para o capítulo 13, isso foi no capítulo 12. Quando você chega no capítulo 13, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Versículo 2. Olha o versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado e ouro. Isso veio depois da obediência. Por quê? Porque quem obedece a Deus não fica pobre. Vou repetir. Quem obedece a Deus não fica pobre. Não fica. Jesus era obediente a Deus, era muito rico. Isaac, muito rico. Jacó, riquíssimo. Por quê? Porque escolheram obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus sabe melhor do que nós o que vai acontecer amanhã. Deus vê uma colheita na sua frente e te dá uma semente hoje. Vou repetir isso. Deus vê uma colheita na sua frente e te dá uma semente hoje e diz: planta. Planta. Aí você obedece, colheita. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Mas o versículo que eu quero chamar a atenção de vocês está lá no capítulo 26 de Gênesis. Lá no capítulo 26. Abraão já tinha morrido, já tinha falecido. Isaac já era casado com a Rebeca. E há uma coisa interessante, antes de abrir lá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus fala para Abraão que ele deveria sair da terra, mas mandou ele apenas peregrinar. Não mandou se estabelecer. Não mandou ele possuir terra. Não. Ele não disse tome posse. Não. Abraão se estabelecia, morava durante algum tempo, alguns meses, talvez 1 ano ou 2. Mas não ficava lá. Ele não se estabeleceria lá. Era só para peregrinar. A mesma coisa com Isaac, 2ª geração. A mesma coisa com Jacó, 3ª geração. Mas na 4ª geração, aí Deus diz: possua a terra. Que terra? A que os teus pais peregrinaram. Por quê? Porque para aquela 3ª geração possuir a terra, foi necessário a obediência dos pais. Isso nos ensina uma grande verdade. A tua obediência a Deus trará benefício para os teus filhos, teus netos, bisnetos, trisnetos e a tua descendência. A sua obediência a Deus. A sua obediência a Deus. A sua obediência a Deus. Estão entendendo até aqui? Abraão era só peregrinar, gente. Ele foi nômade. Isaac a mesma coisa. Jacó a mesma coisa. Mas os filhos de Jacó, através dos seus descendentes, possuíram a terra que os pais peregrinaram. Canaã. Amor. Então seu filho é pequeno. Aí você começa. Meu filho, vamos à igreja. Ô pai,
Ô mãe, domingo de manhã, eu queria estar em casa, eu passo a semana toda acordando cedo. Por que eu tenho que ir para a igreja? Aí você, meu filho, nós vamos para a igreja porque a palavra de Deus diz que temos que congregar. Ah, mas a gente não pode ficar em casa assistindo o YouTube? Não, filho, porque na igreja existe uma unção que não tem quando você assiste no YouTube. Ensine seu filho desse jeito. Quando for ofertar, meu filho, olha, isso aqui é meu dízimo, minha oferta. Sabe por que eu vou ofertar? É que está todo mundo dando? Não, meu filho, não. É porque o seu pai e a sua mãe, nós amamos o Senhor o suficiente para colocá-lo como Senhor de nossas vidas. Quem coloca o Senhor como Senhor de nossas vidas, domina sobre o dinheiro. Ei, ensinando. Sabe o que vai acontecer com o teu filho? Sabe o que vai acontecer com tua filha amanhã? Vão seguir os seus passos. E vão desfrutar muito mais do que você imagina. Por quê? Porque a bênção que existe sobre os seus filhos é maior do que sobre você. Por que você diz isso, pastor? Porque é um conhecimento progressivo. Então a bênção é a mesma, mas a sua manifestação é maior nos seus filhos. Se você obedecer. Fábio, Lucelena, seus filhos vão superar vocês. E muito. Eles vão superar, eles vão crescer. Eles serão grandemente favorecidos. E os netos de vocês vão desfrutar ainda mais do que vocês. Porque uma geração abençoa a próxima geração. Versículo 26. Capítulo 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar vistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Eu estava dando uma olhadinha, e onde Isaque estava, fica ao sul de onde hoje é a faixa de Gaza. Ao sul de lá. Era a Filístia, ali na Palestina. Tudo aquilo lá era Palestina. Aquilo lá. Antes de ser o nome Palestina, pronto, era lá. Um terreno arenoso, um terreno arenoso, um terreno cheio de pedra, pedregoso, um monte de coisa. E por cima disso havia fome na terra. Todo mundo estava desempregado, todo mundo estava falido. Então, as pessoas iam para o Egito, desciam para o Egito, não era tanto o Egito, é porque lá tinha o rio Nilo, e aí eles se estabeleciam no delta do rio Nilo, e o rio Nilo ajudaria eles nas suas plantações e etc. Então, a lógica dizia, vamos para o Egito, porque aqui realmente o caso está sério. O momento está difícil. Está todo mundo passando fome, está todo mundo endividado, está todo mundo devendo a Deus e o mundo. Então vamos para o Egito, porque lá sim a gente vai ter oportunidade. Porque tem o rio Nilo. Amém? Só que Deus, mais uma vez, contraria a lógica humana. Aí chega para Isaque e diz, tu não desças ao Egito. Ué, mas não estava todo mundo indo? Por que ele não? Porque Deus tinha outro plano para Isaque. Por quê? Olha só, vamos lá. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora o versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Entende agora porque haveria manifestação de bênção na vida de Isaque? Por causa da obediência do seu pai. Então, quando você escolhe ser fiel a Deus, em todas as áreas da sua vida, os benefícios não são só seus, são dos seus filhos, são dos seus filhos, são dos seus netos, são de toda a sua descendência, através da sua obediência. Então o que acontece? Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Versículo 6. Foi o que Isaque fez. Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque viu a obediência do seu pai.
E tomou isso como exemplo e obedeceu a Deus também. Vamos em frente. Lá no versículo 12. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, irmãos, no mesmo ano, significa uma colheita fora do tempo. Uma colheita não planejada. Uma colheita que não era uma coisa natural. Era algo sobrenatural. No mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então, não era tempo de manga, não era tempo de banana, não era tempo disso, de maçã. Mas na terra dele, só na dele, havia colheita. No tempo que não tinha canto nenhum. Por quê? Porque a obediência ativa o sobrenatural de Deus. A obediência a Deus ativa o sobrenatural de Deus para você. Para você. Está todo mundo entendendo isso, gente? Imagina o cabo endividado, né? Devendo, e lá vai, meio mundo de contas para pagar, muita coisa para pagar, muito negócio. Aí ele simplesmente vai, tira uma parte, entrega o seu dízimo e ainda tira e ainda dá oferta. É ilógico. É ilógico. Ah, Deus entende. Não, Deus não entende esse tipo de coisa, não. Se você não der, não, mas se eu não der, Deus entende. Não, Deus não entende. Porque Ele não caminha contrário à palavra dEle. Ele manda você dizimar, independente do tempo. Por quê? Porque quando você obedece, o tempo fica sempre a teu favor. Eu vou dizer de novo, quando você obedece, o tempo fica a teu favor. O sobrenatural de Deus se manifesta. Vamos lá, continuando. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Quem lembra de Abraão lá atrás, no capítulo 13? Ele obedeceu, enriqueceu. Isaac obedeceu, enriqueceu também. Irmãos, ei, escuta, presta atenção. Quer enriquecer? Obedeça. Ei, escuta, a Bíblia, você ainda tem uma coisa mais fácil, porque Isaac não tinha o Espírito Santo dentro dele, não. Isaac não tinha o Espírito Santo dentro dele. Não tinha. Você tem. Isaac não tinha a Bíblia, a gente tem. Não tinha igreja, não tinha um pastor, não tinha. Ele obedeceu a Deus. Meu irmão, ei, escuta, você tem uma palavra constantemente. Deus tem falado ao seu coração constantemente. Ô querido, o que é que você está esperando para obedecer? Algumas vezes estamos errando. Não, escute bem. Estamos errando. Não pelo fato de fazermos alguma coisa, mas simples pelo fato de não fazermos nada quando deveríamos estar fazendo. Existe um momento que Deus manda você parar. Para. Mas existe um momento que Deus manda você agir. Haja. Mas pastor, tem que ter alguma oportunidade. Age. Mas pastor, mas as portas estão fechadas. Sabe aquelas portas de shopping? Que ela abre, assim? Automático, quando você chega perto. As portas estão fechadas, obedece. E elas vão se abrir. Não espere as portas abrirem para obedecer. Obedeça e as portas vão se abrir. Vou dizer de novo, não espere as portas se abrirem para você obedecer. Obedece e as portas vão se abrir. Vão se abrir. Continua. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Claro, era estrangeiro, veio de fora, todo mundo passando fome, e só ele ricano. Alvo da inveja. Mas Isaac não ficou dizendo, como é que o pessoal diz? A tua inveja é a velocidade do meu trabalho. Eu estou dizendo que eu já ouvi isso aí. Não, ele não ficou atento à inveja do pessoal. Ele ficou atento a obedecer a Deus. Sabe, eu acho que muita gente, eles perdem tanto tempo colocando certas indiretas nas redes sociais. Não faça isso. Eu vou dizer de novo, não faça isso. A sua rede social tem que ser um farol para propagar o que é bom, o que vem de Deus. Sua rede social.
Não é para você ficar dando resposta e resposta atravessada para isso não, meu irmão. Crente não se rebaixa isso não. Lá vamos nós de novo. Crente não se rebaixa a isso. Crente não precisa ficar dando indireta para ninguém. Ai, pastor, eu não dou indireta não. A quem pega. Mas seria tão bom se você falasse uma palavra que quem pegasse se convertia. Seria tão bom que você desse uma indireta que quem pegasse ficasse mais santo. Se a sua rede social não está sendo usada a serviço do reino de Deus, exclua. Exclua. Porque no dia que você nasceu de novo, você se tornou outra pessoa. E você é embaixador dos céus aqui na terra. Bota versículo lá, bota um texto lá, pega um devocional que a gente tem, bota lá. Tem problema. Para quê? Para abençoar pessoas que vão olhar. Faça da sua rede social uma extensão, escute bem, uma extensão sua no reino de Deus. Amém, queridos? Vamos voltar para... Tem umas coisas para falar, mas por causa do horário a gente ainda tem algumas coisas para fazer aqui. Vamos voltar para Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? A bênção que enriquece. Sabe, eu estava dizendo hoje pela manhã, nós estávamos em Campina Grande e a gente estava bem. Nossos filhos estavam estudando em boas escolas. Ministerialmente, então, estava uma bênção. A sede do Ministério Verbo da Vida é lá em Campina Grande. A igreja maravilhosa, a Neide era líder do louvor. E eu ministrava em vários lugares, ministrava na igreja lá também, auxiliar do pastor da igreja sede. Pensa numa coisa boa, confortável, muito bom. Aí o Senhor disse, vá para Brasília. Para Brasília. Quando Neide veio com essa conversa, para Brasília, não, São Paulo, Rio, não, Rio eu não queria muito não, mas São Paulo, Belo Horizonte, mas Brasília, rapaz, quando é no tempo do inverno lá, pensa num negócio que não chove de jeito nenhum, o Senhor te acrescente, minha irmã, cada vez mais. Não chove de jeito nenhum, é uma secura maior do mundo, misericórdia, tá doido? Eu já tinha vindo aqui ensinar no Rema, aí eu já sabia. Não, vou para outro canto. Ela não disse nada. A mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher rixosa, destrói. E a minha mulher é muito sábia. Por isso casou comigo. Aí, o Senhor me disse, eu quero que você vá a Brasília. Sim, senhor. Pronto. 17 dias a gente já estava aqui. Tudo. Passamos por situações tão adversas, com tanta dificuldade, que se não fosse a certeza do que Deus me disse, eu já tinha voltado. Mas a certeza dizia, obedecer ao Senhor, não importa o que eu passe, eu obedeço ao Senhor. E hoje, meu irmão, o seu pastor é rico, é próspero, é curado, é bem-sucedido, é amado, é honrado, é respeitado, porque eu obedeci. Obedece. Ei, escuta, obedece. Ai, mas é porque eu não gosto não, pastor. Deus mandou eu fazer uns negócios. Quer dizer, ele nunca diz Deus mandou. Diz assim, uma coisa assim falou comigo. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Uma irmã chegou para mim e disse isso. Uma coisa falou comigo. Eu disse, querida, tu gostaria de ser chamada de coisa? Diz logo o nome. Não, mas é porque, pastor, eu não gosto daquilo. Deus não quer saber se tu gosta. Deus quer tua obediência. Agora, tu vai ficar, escute bem, em lugar de desfrutar do melhor de Deus, vai simplesmente abrir mão de desfrutar do melhor de Deus, porque não gosta? Ah, meu filho, gosto não se discute, porque é hoje e não é amanhã. O que a Bíblia diz? Ame uns aos outros. Eu amo, mas espera aí, né, pastor? Espera aí.
Eu estou sabendo que a Bruna andou falando de mim. A Bruna andou falando de mim. Um negócio aí. Como é que eu vou amar ela? Eu amo sim, mas ela é bem distante. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bruna não falou mal de mim não, tá, gente? Só usando um exemplo. A Bíblia manda você amar, independente de que for. Ah, mas é difícil. Deus nunca te chamou para coisas fáceis. Se fosse fácil, é para todo mundo. É difícil justamente porque é para você. Pastor, eu não posso. Para de mentir. Mentiroso vai para o inferno. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Em outras palavras, meu irmão, percebeu no seu coração, não espera pelo pastor, não espera por ninguém não. Você serve a Senhor. Quem é? Olha, eu sou seu pastor aqui, mas eu sou apenas um pastor auxiliar de Jesus dos milhões que ele tem. Tá? O seu pastor supremo é Jesus. Obedece o que ele disser. É por isso que quando a pessoa chega para mim e diz, pastor, eu vou sair da sua igreja porque Deus mandou, eu não falo mais nada. Por quê? Porque eu não vou me colocar diante de uma pessoa e a sua obediência a Deus. Está todo mundo me entendendo até aqui, gente? Então vamos lá. A bênção do Senhor, 10:22, a bênção do Senhor enriquece. Repete comigo, a bênção do Senhor enriquece. E com ela, ele não traz desgosto. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse essa noite. Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse essa noite para você. Se você decidir obedecer, vai dar tudo certo. Algumas vezes, no início pode não estar dando. No início pode não ser muito bom. Mas se você decidir obedecer, vai fluir. Vamos para a segunda parte.